Bom dia, Dulce. Tudo bom, minha linda? Como é que você está? Bom tê-la conosco todas as manhãs. Bênção mesmo. Aleluia, Jesus. Te louvamos. Tá ouvindo bem aí, Dulce? Me dá um sinalzinho aí para ver se não houve interferência por causa do fone do ouvido. Tá ouvindo bem? Passar pelo vale, conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Vocês estão ouvindo bem? Eu pus o fone de ouvido hoje, não sei se está tendo alguma interferência. Tá jóia aí o som? Que bom. Então, beleza. Vamos então louvando enquanto os outros vão chegando, né? Ao som da música de Laura Soguel, Em Seus Braços é o meu descanso. Só em Jesus. Nos braços dele nós descansamos de toda e qualquer ansiedade, de toda e qualquer opressão ou depressão. É o lugar mais seguro do mundo, os braços do nosso Deus, do nosso Pai. Vamos louvar? Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelas águas, pelo vale, acharei conforto em seu amor. Seu amor, pois eu sei que tu és aquele que me guarda. É ele que nos guarda. Aleluia. Bem-vinda, Rose, bem-vinda, tia Vena. Bem-vinda, Sônia, bem-vindo, Jaires, doutor Jaires. Bem-vindo todos os amados para mais um momento especial na presença do nosso Deus. É o meu descanso. É só nos braços do Pai nós encontramos abrigo, segurança plena. E Ele está de braços abertos. Aliás, Ele morreu de braços abertos para dizer: eu nunca te desampararei. Você vai ter sempre um lugar aqui no colo do Pai. Amém? É o meu descanso. Aleluia. Obrigada, Pai, por mais uma manhã junto com os teus filhos, tuas filhas, que se encontram nessa hora ligadas na tua presença, na tua palavra, e que o Espírito do Senhor nos ajude a encontrar descanso nos braços do Pai. Livra de nós toda ansiedade, remove toda depressão, remove toda inquietação da minha alma, da nossa alma, da alma de cada um dos meus amigos e irmãos, Senhor, para que possamos ouvir essa palavra, receber ministração profunda, receber tuas curas e depois passarmos a ser um instrumento de bênçãos para outras pessoas. Oro agradecida por esta manhã, pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos então começar a palavra. Como eu falei para os amados, esse assunto é tão complexo, demandaria muitas horas de estudo. E eu falei ontem que não estou aqui como especialista no assunto, mas estou aqui para
trazer alguns exemplos, né, bíblicos, inclusive de pessoas hoje que receberam a cura, apesar do principal ser o diagnóstico precoce, a gente trabalhar para não cair, né, na depressão. O preventivo é melhor do que o remédio, não é? Mas a cura de Jesus está à nossa disposição para o momento que nós necessitarmos. Então vamos lá. Eu quero falar hoje de dois casos na Bíblia, né? O último vai ser o de Jesus. Tem muita gente que diz, Jesus sofreu depressão? Nós vamos ver que sim, né? Mas eu quero falar primeiramente de Elias. Elias foi um homem, assim, um profeta tremendo. Ele orou para que não chovesse, passou 3 anos sem chover, para que Deus pudesse dar sinais para a nação de Israel. Depois ele orou e a chuva voltou. Ele foi aquele que batalhou no Monte Carmelo contra os deuses, né, de Baal, venceu a batalha no Monte Carmelo, de forma assim maravilhosa, tremenda. Parecia que todo o poder e toda a autoridade estava concentrada ali nele naquele momento, e estava, porque ele estava debaixo da potente mão do Senhor Yahvé, do Senhor seu Deus, né? Mas Elias, chegou um momento que ele, depois de conquistar tremendas batalhas, sendo esta a última, né? Ele foi ameaçado por uma mulher chamada Jezabel, que levou ele a correr, a fugir, né, da cidade, se refugiar nas matas, né, fora da terra de Israel, né, e chegando ao ponto de se esconder dentro de uma caverna. Então nós vamos ver isso, depois nós vamos ver o momento de Jesus. Eu quero ter a graça de Deus e a habilidade para ministrar isso durante esses 20 e poucos minutos, em nome de Jesus, né? Mas nós vimos ontem, eu quero falar rapidinho, que a depressão ela é uma doença, né? Uma doença psiquiátrica. Não vou mais falar, quem quiser ver o vídeo de ontem, está lá no nosso canal do YouTube, né? Em Segec Barreiras, Bahia. Mas eu quero falar de alguma coisa bem sucinta, né? A respeito de Elias e de Jesus, mas antes falando que com a contribuição da minha tia, né, eu descobri que a depressão, ela vem do latim. Ela me mandou ontem uma matériazinha que falava depremede, que significa puxar para baixo. Então, a depressão é essa doença que puxa as pessoas para baixo, para a caverna, para se esconder, né? Achei interessante isso aqui. Né? E por falta, muitas vezes, de algumas substâncias no nosso cérebro, né? Como a serotonina e outras substâncias. Mas aqui não é o nosso assunto, porque não é a nossa área de especialidade. Isso fica para o psiquiatra. Mas eu quero falar de Elias, né? Que um profeta cheio do poder de Deus venceu uma batalha tremenda, mas de repente, com a ameaça dessa mulher, Jezabel, que era a esposa de um rei, né, de Israel, do rei Acabe, ele desviou os olhos completamente de Deus e colocou nas circunstâncias, nas ameaças, né? E eu queria dizer de antemão que quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias, nos problemas, nós somos fortes candidatos à depressão. Né? E foi a primeira coisa que Elias fez, quando ele ouviu os relatórios negativos, que Jezabel ia trazer vingança por causa dos 300 profetas de Baal, que ele venceu, que ele destruiu praticamente ali no Monte Carmelo. Ela veio para fazer retaliação ao profeta. E aí é onde a gente vê a fraqueza humana. Um homem poderoso em Deus, cheio do poder do fogo, né? Ele se escondeu, saiu correndo por medo daquela mulher que o ameaçou, né? Mas nós vamos ver que Deus teve misericórdia dele, lidou com ele, trouxe, tá aqui, ó, o canalzinho, né? A minha irmã colocou aqui lá do YouTube, né? O nosso canal do YouTube, para você ver as palavras, essas e outras que nós já ministramos. Então, Elias fugiu, né? Deitou,
chegou, ficou embaixo de um arbusto, certamente um arbusto não tem muita sombra, né? Mas ele queria era se esconder, ele queria fugir daquele momento, né? Essa história está registrada lá no livro de 1 Reis, né? No capítulo 19, né? Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias que ia pegar ele, né? Em outras palavras, que ia matá-lo, né? E ele fugiu para salvar a sua própria vida, né? Depressão é isso, a gente foge, né, de um problema para tentar nos salvar e acaba trazendo maiores problemas ainda, né? Então a gente já aprende logo aqui de cara que a fuga, ela não é a solução, né? Apesar de ser aparentemente uma saída, né, para o momento. Então, amados, desviar os olhos de Deus e fixar-se nos problemas é caminho seguro para a depressão. E é isso que acontece, as pessoas perdem a fé, perdem a esperança, não significa que é só isso, né? Mas nós que cremos no Senhor, nós não podemos nos entregar a essa doença sem lutar. Os psiquiatras não aconselham a falar isso, não, mas pelos exemplos bíblicos a gente sabe que a gente tem segurança no que a gente está dizendo, né? A gente vai ver que Elias foi curado. Eu não vou aqui entrar na história toda, né? Mas o que aconteceu foi que, quando ele correu, o versículo 5 de 1 Reis 19 diz que ele, deitando debaixo de um arbusto, adormeceu. Acho que Deus deu uma rasteira nele, disse assim, rapaz, você está precisando de dormir, né? Vai descansar. Porque realmente, amados, a falta de sono, ela acarreta doença para a nossa alma, né? E quando a pessoa está com muitos problemas, a primeira coisa que faz é fugir o sono, né? Então, primeira cura que Deus proporcionou, primeira dose homeopática, né, para a cura de Elias foi a sonoterapia, né? Deu um sono nele ali mesmo embaixo do arbusto, ele dormiu, né? Mas depois um anjo veio. Olha, pense bem, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os guarda do mal. Não perca isso de vista, tá bom? O anjo veio, tocou em Elias e disse, levanta. E Deus te diz nessa manhã, levanta e come. Outra, como é que diz? Parte da terapia é comer bem. Porque às vezes nosso organismo está debilitado, né, a irmã Orleide? O organismo está debilitado, está faltando energia no nosso corpo e é necessário uma alimentação adequada. E Deus preparou o anjo para trazer alimentação para Elias, né? Foi pão e água, é o que tinha, né, no deserto. Mas ele comeu, restabeleceu as forças e depois ele obedeceu à voz de Deus e se levantou, né? Porque Deus queria encontrá-lo no monte. Porque lugar de homem e mulher de Deus não é na caverna, não é embaixo de arbusto, é no monte, é nas montanhas. Afinal, Elias tinha vindo do Monte Carmelo. E Deus está dizendo, agora você vai para o outro monte, que é o Monte Horebe, né? A Bíblia diz que ele comeu, se levantou e caminhou 40 dias até chegar ao Monte Horebe. Pensa que desgaste, né? Mas aí, no caminho, ele continuou depressivo, mas chegando lá, ele entrou numa caverna e passou a noite, escondido, triste, medroso, com medo de morrer. E ele disse, o Senhor apareceu a Elias e disse, Elias, o que fazes aqui? E ele vai desabafar, que é outra saída para a depressão, o desabafo, a conversa, né? Abrir o coração com alguém, principalmente com o Papai do Céu, mas com pessoas também ao nosso redor, com amigos, pessoas que a gente confia, né? Ele diz, tenho sido muito zeloso do Senhor, e ele vai falando, mas o povo quebrou, abandonaram tua aliança, ficou somente eu, e agora procuram tirar-me a minha vida. Né? Então ele fez o desabafo dele, né, para o Senhor. Né? Foi assim que aconteceu, e agora eu estou aqui. Aí Deus disse, vem para fora. Primeiro Deus disse, levanta-te. Ele estava deitado embaixo de um arbusto, mas o Senhor agora tira ele da caverna. Diz, levanta, vem, ou melhor, vem para fora e sobe o monte. Sobe o monte diante do Senhor.
Monte fala de oração, monte fala de presença, monte fala de muitos mistérios de Deus, muitos milagres que Jesus operou, foi nos montes, né? Nos montes de Israel. E ali Deus passou a se revelar a Elias, primeiro através do vento, depois veio um terremoto, e aí é que Elias estava atemorizado mesmo. Depois do terremoto veio o fogo, então Deus estava dando sinais de algo sobrenatural, mas a alma de Elias ainda estava muito aflita, né? E depois veio o fogo, e depois veio uma voz mansa e suave. Deus estava querendo dizer, eu tenho várias formas de operar, mas nesse momento você está precisando da minha voz mansa e suave, porque quando a pessoa está sofrendo de depressão, ela fica com medo das coisas, né? Ela precisa de calmaria, ela precisa de quietude, ela precisa de ouvir a voz de Deus de uma forma correta, né? Não aquele trovão, aquela coisa que vai trazer muito mais temores ainda. Mas veio a voz mansa e suave. Quando Elias ouviu, ele cobriu o rosto com a capa e saindo ficou à entrada da caverna. Já deu um passo para fora, né? Já deu um passo em direção à sua cura. Ele saiu da caverna. É necessário a gente ouvir os comandos de Deus. Primeiro levanta, primeiro dorme, descansa, depois levanta, agora é hora de acordar, é hora de comer, de se fortalecer, de ganhar energia, né, física para continuar a caminhada até chegar a hora de subir o monte. É preciso subir o monte da oração, o monte da fé, né? Então Elias veio, né? Conversou com Deus e depois ele tornou desabafar lá no versículo 13, quando ele cobriu o rosto com a capa, ficou na entrada da caverna, e o Senhor novamente tentando um relacionamento com Elias, tentando uma conversa com Elias, ele disse, que fazes aqui na caverna? Deus sabia o que ele estava fazendo ali, mas Deus quer um relacionamento, ele quer estabelecer um diálogo, porque o diálogo é terapêutico, né? E precisava Elias desabafar, contar a sua dor, contar os seus problemas, e às vezes a gente não faz isso quando está sofrendo, quando está depressivo. E o Senhor está dizendo, conta para mim onde é a sua dor, conte para alguém que você confia, conte para alguém que é uma pessoa que pode te ajudar, porque nem todo mundo pode nos ajudar. Às vezes piora, certas pessoas que não têm para dar, né, ele não vai poder contribuir em momentos assim, mas alguém que você confia, que você ama e que você sabe que vai ser uma bênção na sua vida. E aí o Senhor disse para Elias, volta por onde vieste para o deserto. Quando chegares lá, ungirás Azael, Jeú, Eliseu. Então disse assim, o teu ministério não acabou. Porque Elias, além de estar fugindo e entrando numa depressão por causa da ameaça de Elias, eles, pronto, meu ministério foi ameaçado e agora meu ministério vai acabar. E o que é que Deus faz com ele? Diz, não acabou. Você ainda vai ungir reis, você vai ungir profetas, porque eu tenho algo especial para com você. Eu vou te tirar da terra, mas você vai deixar sucessores, né? E de fato, Elias foi tirado não pela morte, mas Elias foi tirado pelo arrebatamento, né? Por um redemoinho de fogo. Elias foi um dos homens na Bíblia que não provou a morte. Ele foi levado para o céu vivo. Amém? Então o melhor está à frente. Era isso que eu queria primeiramente falar para você, dizer que o melhor está à frente, está por vir. E a depressão tira de nós, tira das pessoas essa esperança, tira os sonhos, tira as visões, como Julinha falou aqui, né? Põe uma venda nos olhos que não consegue ver lá na frente, não consegue ver que há solução em Deus. Eu digo em Deus porque a medicina diz que não tem solução, mas em Deus existe solução sim. Agora vamos finalizar falando de Jesus, né? Hoje quero correr um pouquinho mais para não deixar de falar do momento de depressão de Jesus, né? Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani. Volto a falar desse texto de Mateus capítulo 26, versículo 36. E Jesus disse, sentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Jesus estava com 3 amigos, né? Ele mais 3. 2 filhos de Zebedeu, Pedro e 2 filhos de Zebedeu. E a Bíblia diz que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele lhe disse, a minha alma está tão triste que estou a ponto de morrer. Isso era um quadro depressivo ou não? Há pessoas que acham que é um absurdo dizer que Jesus teve depressão, né?
Mas ontem eu falei, ele estava ali se identificando com a humanidade do passado, do presente e do futuro, com os pecados do mundo inteiro recaindo sobre os seus ombros. E ele estava ali intercedendo por mim e por você. Então, aquele peso do pecado da humanidade inteira estava sobre os ombros de Jesus. Não era o pecado dele, o problema que Jesus estava enfrentando não era dele, porque ele sabia que ele veio, mas ele estava se deparando ali com a sua humanidade. Ali Jesus estava 100% homem, né? Ao ponto dele pensar que ia morrer naquele momento, porque ele sabia que a cruz estava lá adiante e que ele ia ter que enfrentar a cruz. Aí ele vai, adianta-se um pouco, põe o rosto em terra e ora: meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Nisso seus amigos dormiram. A hora que Jesus mais precisava de alguém perto dele, os seus 3 amigos estavam dormindo. Né? Não aguentaram o cansaço, a fadiga, né? Porque são humanos também, mas Jesus estava ali angustiado, e ele volta para os discípulos e diz: vocês não podem orar comigo, vigiar comigo nem por 1 hora. É como se Jesus dissesse: eu preciso de vocês, nessa hora de minha angústia, eu necessito de alguém aqui do meu lado, né? Então, amados, Jesus enfrentou a solidão que talvez você esteja enfrentando agora. Interessante é que as estatísticas dizem que na pandemia o número de depressão aumentou de uma forma assustadora, porque as pessoas ficam com medo, né, do que será amanhã. Tem medo do hoje, de ser acometido por essa enfermidade, por morrer, e fica ansioso, né, e preocupado com o que será amanhã. Mas Jesus teve seu momento sozinho, e ali no Getsêmani, que eu falei que Getsêmani é prensa de azeite, desculpa que ontem eu falei que era esmagando as uvas, misturei uva, é porque tem prensa de uva e prensa de azeite, né? A uva também é esmagada. E Jesus ali foi esmagado, sozinho, diga-se de passagem, ao ponto de suar sangue, quando resoluta e voluntariamente ele se entregou por nós. Olha, aqui tem um diferencial de Elias para Jesus. Elias estava sofrendo por causa de um problema dele, um problema pessoal, como talvez você esteja ou alguém que você conhece. Mas no caso de Jesus, Jesus estava ali sofrendo não por ele, mas por você. Sofrendo por mim, mas ele sentiu na carne dele o que é se angustiar ao ponto de o suor sair como gotas de sangue que caiu na terra. Isso aí tem um significado profundo, mas não vou falar disso agora. Mas Cristo, ao contrário de Elias, ele tinha um alvo. O alvo de Jesus era morrer a nossa morte, era sentir na pele o que você sente, o que eu sinto, inclusive nessa área da depressão. Ele passou pelo medo, ele passou pela angústia e tristeza profunda, ao ponto de dizer: fica comigo, não me deixem sozinho. Vocês imaginem, a humanidade de Jesus estava ali aflorada, né? E ele lutava contra as fraquezas da própria humanidade. Ali ele estava dizendo: eu sei o que é ser homem, eu sei o que é passar por dores, eu sei o que é passar também por depressão. Eu me identifico com sua dor. Hoje ainda Jesus está dizendo: eu me identifico com sua dor, porque eu sei o que é essa dor. Essa angústia, essa agonia da humanidade, da fragilidade da carne. Jesus estava ali, amados, lutando contra a própria carne e contra até o plano de Deus na carne, porque aqui na mente ele sabia que ele veio foi para morrer. Ele dá a vida em resgate de muitos, como está escrito na palavra. Mas a oposição ao plano divino estava na própria carne de Jesus, igual nós. Porque Jesus era 100% homem. Volto a frisar isso aqui. Jesus não estava ali como 100% Deus. Ele se despojou da sua divindade e veio como homem, né? Deixou de lado a sua divindade, embora ele fosse santo e sem pecado. Mas ele despojou da sua divindade. Como é que Jesus ia lutar como Deus? Ele já é vencedor invicto. Jesus não precisava de lutar como Deus. Ele veio lutar foi como homem, para nos compreender, para nos entender, para dizer assim: tudo que você passa eu passei, e eu sei o que é isso, eu sei que dor é essa que você está sentindo, e eu tenho solução. Eu não apenas sei, como eu tenho solução para o seu problema, né? A tristeza e a angústia foram tão grandes que Cristo diz assim: fiquem comigo, não me deixem sozinho, né? Jesus reconheceu as fraquezas que existiam na sua humanidade
e reconheceu que precisava de companhia para compartilhar as pressões que sua carne estava enfrentando, né? Então eu quero te dizer nessa hora, você não está só. Você não está só. Jesus está com você. Pode não ter ninguém ao seu redor, mas a palavra de Deus diz no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, isso é fé, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meus amados, Jesus tirou os olhos do problema, né? Ao contrário de Elias. Elias ficou com os olhos nos problemas e por isso foi para a caverna, mas Jesus foi diretamente para o monte. Jesus sabia que não era na caverna o lugar da vitória, ele sabia que era no monte com o Pai. Era no monte da oração, era na presença do Pai que ele ia vencer, aleluia, e não será diferente conosco. Jesus voltou os olhos para Deus em oração. Ele tirou os olhos da sua humanidade, da sua fragilidade, da vontade dele, que ele disse, a minha vontade não é ir para a cruz, mas eu me submeto à tua vontade, Pai. Eu me submeto, seja feita a tua vontade. Oh, amado, tira os olhos de você, tira os olhos do problema, suba direto para o monte, aleluia. Não vá para a caverna não é lugar de profeta, não é lugar de filho de Deus. Eu sei que nossas fragilidades muitas vezes nos levam para a caverna, que no nosso caso é o quarto, escuro, em cima de uma cama, mas o Senhor está dizendo, levanta-te, come e sai daí e vai para o monte, porque lá é o lugar da tua vitória, amém? Eu te darei vitória no monte, no lugar da oração, que tremendo, amados. Então, Jesus veio para vencer por nós. Ali ele suou sangue para dizer, você ainda não foi até o sangue, mas eu fui até o sangue por você. Eu fui buscar no lugar certo, na presença do Pai. Os psiquiatras são bons, os psicólogos são bons, a terapia é importante, terapia associada com atividades físicas vai nos ajudar, né, a sair desse marasmo, dessa inércia, mas a oração é onde desencadeia as nossas curas. E aqui eu quero compartilhar um testemunho de alguém muitíssimo ligado a mim. Não é o caso de citar nomes, muitos dos irmãos conhecem, esses que estão nos ouvindo aqui agora. Ele vivia depressivo, altos e baixos, um dia alegre, um dia triste, um dia alegre, um dia triste, e foi para psiquiatra, foi para psicólogo, mas chegou um momento que ele disse assim, eu vou para o monte, eu vou para o lugar da oração. E sabe o que ele fez, amado? Todas as manhãs, ele saiu da sua casa, 5h30 da manhã, até 6h30, 6h40, para o templo orar. Esse era o monte dele. Todo dia. E ele saiu, ele foi para o templo orar, e chegando lá, ele abria o coração com o Pai. Ele abria a Bíblia, lia a palavra, eu observando ele, porque eu também estava presente nessas orações. Estou ainda, nós não deixamos de orar às 5h30 da manhã, alguns dias da semana, 4 dias pelo menos, né? E ele ali orando, com a palavra na mão, e ele disse assim, eu não vou mais tomar remédio, não vou tomar mais antidepressivo. A esposa dele, a princípio, disse assim, não, rapaz, não. Ele disse, eu vou vencer essa batalha na presença de Deus, como Jesus fez, né? E ele foi. E ao chegar lá, ele se derramava, né? Porque uma das terapias é desabafar, é contar para alguém. E ele contava para Deus, a pessoa que ele mais confia, né? E que ele confiou e que ele confia, era o Senhor. E ele abriu o coração, não quero isso, Pai, me ajude. Sabe quantos meses tem que ele não tem mais uma crise depressiva? Vai para 8 meses agora. E ele está uma pessoa feliz da vida. Anteontem, nós contamos o testemunho no templo, né? A esposa compartilhou com os irmãos essa vitória, né? Então, amados, quando nossos olhos são tirados dos problemas, das dificuldades, das circunstâncias adversas, e tiramos os olhos para o autor e consumador da nossa fé, a solução chega. Jesus já venceu por você. Jesus já venceu para que você não fique mais depressivo. E não apenas para essa vida, Jesus vai te dar vitória para toda a eternidade.
A morte dele foi para te salvar, para te redimir da condenação eterna também. Não só da condenação da depressão, mas da condenação eterna. Depois, em outro momento, eu quero trazer o plano da salvação para que vocês possam compreender o que foi isso. Hoje aqui o foco é esse assunto da depressão, né? Então, sempre, queridos, que tiramos os olhos de Deus para fixá-los nas circunstâncias adversas, nós afundamos num pântano de desespero. Nós afundamos na depressão. Então, além de nós fazermos as terapias naturais, nós precisamos sair também da terapia natural. Aliás, acrescentar à terapia natural a terapia espiritual. Aleluia. Elias foi levado pelo próprio Deus a experimentar essas terapias. Ele praticou a sonoterapia, ele praticou uma alimentação saudável, ele foi levado a tirar a venda dos olhos e mostrar que lá na frente tinha algo muito maior do que o que ele estava conseguindo ver, que ele só viu o problema, só via Jezabel, só via alguém atrás dele para matar, né? Ele disse assim: não tem mais jeito para mim. O Senhor diz: tem jeito para você sim, porque quando o diabo disser para você que é o fim, Deus está lhe dizendo: é o começo. É o começo, tem algo grande que eu quero fazer em você e através de você, daqui para frente. Olhe para frente. Mas primeiramente, sobe ao monte, pratique as terapias naturais, vai ao médico, tome o remédio até certo momento, onde você já tiver melhor. O próprio psiquiatra vai dizer, vai diminuindo as doses e tal, até tirar completamente, desmamar, como dizem por aí, né? E aí, uma vez que você já está se libertando na medicação, você deve ir para a sua hidroginástica, você deve praticar exercícios físicos, caminhada ao ar livre e contemplar a beleza da criação, da natureza e principalmente subir o monte da oração. Sabe por que eu falo isso? Porque tudo meu é vencido na oração da fé, na presença de um Deus grande que não pode falhar, que não pode mentir, né? Então nós vamos orar por você, por nós, por nossos familiares, nossos amigos, né, que estão sofrendo, mas também vamos ajudá-los a sair da caverna. Vamos ajudá-los, vamos dizer: venha para o monte, vai para a oração, porque essa pessoa muito querida minha venceu a depressão. Como Elias venceu. Jesus já era vencedor invicto, né? Ali ele só estava pagando o preço por mim e por você, para se identificar conosco e saber o que era sofrer na humanidade, porque ele era Deus, ele não sabia o que era sofrer na carne, até que ele se encarnou, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e ele passou por todas as dores, as lutas que qualquer ser humano passa. Amém? Aqui nós encerramos, né? É tremendo mesmo, né, Zélia? Nosso Deus é tremendo e poderoso, e ele manifestou em carne para destruir as obras do mal na nossa vida. E a depressão não glorifica a Deus. O que glorifica a Deus é a sua cura, é a sua libertação. Os médicos dizem que tem tratamento, mas não diz tem cura. Mas eu quero te dizer, em Jesus tem cura. No Calvário tem cura. Jesus saiu do Getsêmani para outro monte, o Monte Calvário. E ele saiu revestido de poder e de autoridade, porque lá no Getsêmani ele morreu para si mesmo. Ele morreu para a sua vontade e ele decidiu fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus. Quando você morrer para si mesmo, quando você dizer: isso aqui não é de Deus, eu não quero mais essa vida, eu vou sair dessa caverna, vou subir um monte da oração, isso com perseverança. Se não conseguir sozinho, peça socorro, busque ajuda, diga: vem aqui na minha casa, nós estamos à disposição, inclusive, para ir até você, se for o caso, ajudar você a vencer essa batalha, essa guerra. Amém? Porque a oração move os céus, né, Zélia? A oração move os céus, a oração faz a mão de Deus se estender para cada um de nós. Amém? Então, a vitória já foi garantida na cruz do Calvário e nós vamos orar agora. Amém? Se você conhece alguém que está passando por um momento assim depressivo e que quer ajuda, porque há pessoas que desistem até de querer ajuda.
mas que quer ajuda e que quer crer e que quer subir a montanha da fé, a montanha da oração, porque é no monte que é o lugar da vitória. E Jesus morreu no Getsêmani para si mesmo, para a vontade dele. E depois morreu fisicamente lá no Calvário, para tudo por mim e por você, por amor. Não foi por amor a ele, foi por amor a você e a mim. É isso aqui onde está o mistério da morte de Jesus. Mas a primeira morte não foi no Calvário, foi no Getsêmani. Ele morreu para si. Pai, está doendo, está difícil. A minha humanidade está sofrendo, está gritando. Se possível for, passa de mim. Contudo, mas eu quero fazer a tua vontade. Ali ele morre para si mesmo. Ele morre para a sua vontade, para viver a vontade do Pai. A vontade de Deus é que você saia dessa caverna da depressão. A vontade de Deus é que você tire os olhos de você, tire os olhos do problema e desvie o foco para o alto, de onde vem o seu socorro. Amém? Deus te abençoe, que nessa manhã bendita o Senhor te dê a força que você precisa para levantar, para tomar uma atitude, que o Espírito Santo te fortaleça, que o Espírito Santo te encha de energia espiritual e que levante você. Claro que você tem que fazer a sua parte, mas que ele te dê essa força interior para você reagir, para você dizer a caverna não é o meu lugar, o arbusto debaixo do arbusto não é o meu lugar. O meu lugar é no monte, é na presença de Deus, o meu lugar é na oração perseverante, na oração contínua, até que a vitória chegue. E quando a vitória chegar, não descuide, porque Elias alcançou a vitória no Monte Carmelo, mas ele não vigiou. E ele, logo depois de ganhar a batalha do Monte Carmelo, ele quase perdeu a batalha para Jezabel. Ainda bem que o Senhor é bom e veio ao encontro dele e socorreu. E é assim que ele faz quando nós estamos fracos. Ele vem ao nosso encontro, nos socorre, nos levanta e nos dá a vitória. Em nome de Jesus, eu declaro saúde divina para a sua vida. Eu declaro que o Espírito do Senhor derrame sobre você uma descarga de energia espiritual, para que você encontre forças em Deus e saia da caverna. Suba ao monte e diga: tu és grande, Senhor, tu és poderoso, maior do que esse problema, tu és incomparavelmente maior. E a vitória já foi decretada na cruz do Calvário. Se Jesus não tivesse passado pelo Getsêmani, por essa dor da cruz, então as dores nos ajudem a suportar a cruz. A cruz de cada dia. Jesus disse que nós devemos tomar a nossa cruz de cada dia. O carvalho é uma árvore que quanto mais o vento bate, mais suas raízes aprofundam. Quanto mais a tempestade vem, aí é que ele se alegra e diz: essa tempestade é para eu aprofundar minhas raízes e ficar mais robustos e mais forte. Então essa tempestade não é para destruir sua vida. Essa depressão não é para destruir você. É para fazer de você uma pessoa com raízes profundas em Deus e forte espiritualmente, para que você possa ajudar outras pessoas a sair também das suas dificuldades. Te abençoo em nome de Jesus e até amanhã com a graça do Pai. Curta, compartilhe e vamos juntos disseminar as boas novas de Jesus. Amém? Um abraço no seu coração e até amanhã.